Gênesis 33, versículo 17. Gênesis 33 e 17. Está escrito: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Diga assim comigo: resolvendo o passado para poder construir no presente. Vamos repetir. Diga: resolvendo o passado para poder construir no presente. Esse tempo que a gente vive é um tempo em que existe uma busca muito intensa pelo sucesso. É um tempo em que há uma sede pelo sucesso, há uma sede, uma fome pela glória. E quem busca isso, muitas vezes, não olha a sua história do passado. Quem busca o sucesso e a glória, dificilmente olha para a sua biografia, a sua história do passado. E por isso não tratam de resolver as questões que ficaram pendentes, problemas que ficaram pendentes, dificuldades que ficaram pendentes, e a pessoa deixou o tempo passar. E tudo isso acontece por causa que existe o que a Bíblia fala dos últimos tempos, o chamado egocentrismo, não é? Um amor a si próprio exagerado, uma prioridade para o eu, para si, que traz uma ganância na vida de muitos em busca do dinheiro, na luta pelo dinheiro. Outros lutando pelo reconhecimento e outros lutando pela realização pessoal. E por causa disso, hoje a gente pode ver claramente e contemplar uma geração de pessoas que estão vivendo sintomas intensos, não é? De angústia, depressão, é o que se vê falar hoje, né? Revolta, insatisfação. E são pessoas que elas conquistam, mas não desfrutam plenamente daquilo que conquistam. Elas lutam pelos seus ideais, sem consertar os erros do passado, e o que acontece com elas é que, depois de conquistar o que elas lutaram, elas não conseguem desfrutar plenamente daquilo que elas desfrutaram. Elas não conseguem, na verdade, usufruir, ter aquela satisfação total por aquilo que lutou tanto, não é? Porque essas pessoas são pessoas que são prisioneiras do passado. E na igreja existem pessoas que, apesar de ter aceitado Jesus como Salvador, serem salvas, servindo a Deus, mas são crentes que não são completamente felizes, irmão. Eu louvo a Deus porque eu sou um crente completamente feliz. Eu louvo a Deus por isso, não é? E agradeço a Deus por isso.
mesmo com todas as lutas e dificuldades e injustiças, mas sou um crente completamente realizado e feliz, que é coisa difícil hoje. Só se vê, às vezes, aqueles crentes que murmurando, reclamando, de uma forma que não tem mais nem compromisso com Deus. A igreja, para ele, o templo, ele não vê como uma casa de adoração, que ele vem para trazer a sua adoração para Deus, não é? Para trazer o seu louvor para Deus, para chegar na presença de Deus, para adorar a Ele, agradecendo a Ele pelo que Ele fez pela pessoa. Ele entregou o seu Filho por você. Jesus derramou. Então as igrejas hoje, em grande parte, é um clube, está sendo um clube de divertimento e um lugar de realização pessoal, de autoajuda, quando os hinos que são cantados só são hinos que são chamados horizontais. Entendeu? Você vai dar a volta por cima. Deus vai puxar o tapete. Não é? Quem te vê humilhado, quem te humilha vai ser humilhado. São as prioridades hoje que você vê, que são, na verdade, as músicas, as letras, que podem fazer sucesso e ser vendidos. Não que não se possa cantar um hino assim, mas você observe que 90% ou mais são hinos que se cantam para si mesmo. Então, é o tempo que a gente está vivendo, não é? As pessoas prisioneiras do passado. Por exemplo, tem gente que é preso, ficou presa, né? Por um relacionamento que decepcionou. Ela teve um relacionamento, às vezes até um casamento, uma convivência, e não esperava que ia ser decepcionado com aquilo. E ficou decepcionado, ficou decepcionada. Outros estão prisioneiros de um fracasso do passado, que deixou a pessoa paralisada, enjaulada, e impede essa pessoa de crescer e de se desenvolver no presente. A gente sabe que existem pessoas assim. Porque são pessoas que justamente pela falta da correção das pendências, elas exercem influência na vida da pessoa presente. A gente tem que entender, irmão, que o que a gente faz hoje vai exercer influência para o nosso futuro. E o que nos acontece hoje é uma colheita do que a gente plantou no passado. É assim a nossa vida. A gente tem que ter esse entendimento. Que hoje, o que nós estamos vivendo é o resultado do que foi feito no passado. Porque o passado, ele exerce a influência para nós hoje no presente. E o nosso presente hoje vai exercer influência para o nosso futuro. Glória a Deus. Então, essas pessoas que justamente ficaram decepcionadas, não é? Tiveram um tipo de fracasso e ficaram engessadas, não é? Ficaram praticamente sem ação. São pessoas que, quando pensam em escrever uma nova história, que pode ser uma nova história até de amor, não é? Elas se fecham com a dor e com o medo de sofrer o que aconteceu no passado. E há pessoas que não enfrentam mesmo
escrever uma nova história por causa do passado que teve, o que enfrentou, e vive assombrada com medo de acontecer a mesma coisa. Mas Deus te diz aqui nesta noite, o que passou, passou. Você não pode consertar, de certa forma, algumas coisas do passado, né? Você não pode. Mas você pode escrever uma nova história para a sua vida, a partir de hoje. Glória ao nome do Senhor. Você pode. Então, é importante sair. E eu quero dizer uma coisa importante nessa noite. Que Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa, que está na hora de resolver o passado para poder construir agora no presente. Amém? Construir, não é? Edificar no presente. E você agora precisa, com a ajuda de Deus, urgentemente, né, resolver o passado para poder construir nesse presente. E o texto base que eu li fala justamente de uma construção de Jacó. O texto diz aqui em Gênesis 33, 17: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou. Quer dizer, ele construiu para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote, que significa em paz. Porque há pessoas, irmão, que a gente olha, elas têm tudo na vida, não é? Tem seu bom salário, tem sua casa boa, tem seu dinheiro guardado, tem seu plano de saúde, enfim, tem a sua segurança para a velhice, entendeu? Mas elas não vivem em paz. Jacó construiu um lugar, chamou o nome daquele lugar Sucote, quer dizer, em paz. Completamente em paz. Glória a Deus. Então, eu fiquei observando os passos de Jacó. Porque a Bíblia fala que ele construiu, não é? Edificou uma casa e fez cabanas para o seu gado e chamou o nome daquele lugar Sucote, que significa em paz. Mas quando você lê o contexto, quando você lê antes do texto, você vai observar que essa construção de Jacó no presente aconteceu porque ele resolveu o passado. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Ele teve que resolver o passado. Ele teve que resolver o passado para ele receber uma paz completa, uma tranquilidade, uma paz psicológica completa. Porque o crente verdadeiro, irmão, ele pode fazer até alguma coisa errada. E às vezes até pecar contra Deus. Mas o Espírito Santo vive dentro dele. E fica na consciência dele o tempo todinho martelando, dizendo: Antônio, José, Maria, Josefa. Não é assim ou não? Porque assim acontece comigo. Nós temos o Espírito Santo, que ele fala conosco, que ele cobra de nós. Então, irmão, alguns precisam ter muito cuidado, que o pessoal gosta muito de se agarrar com um textozinho da Bíblia e criar um estilo de vida e formar uma opinião ao seu gosto, não é?
Porque a gente diz, não, mas Jacó, enfim, enganou, Jacó não sei o quê, Jacó, mas Deus era com Jacó. E aí Jacó enganou, e Jacó suplantou, e Jacó. Mas você precisa entender, irmão, que Deus não passa a mão por cima dos nossos erros, não. Nem do meu, nem do seu, nem de nenhum de nós. Escute o que eu estou lhe dizendo. Pode ser, pastor. É por isso que eu tenho respeito na igreja. Quando eu vejo que a pessoa é crente de verdade, eu tenho medo dele. Você sabia? Mesmo servindo a Deus como pastor, mas eu tenho medo de ficar falando dele. Eu tenho medo de fazer ele sofrer quando eu vejo que ele é crente mesmo. Porque Deus é Deus de providência. Nosso Deus é um Deus justo. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Cada crente fiel é o quê? É a menina dos olhos de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, Jacó com aquilo tudo, mas não tinha uma paz completa. Ele vivia sofrendo com a consciência. Tudo bem, Deus era com ele, ele já estava aqui rico, tudo. Estava rico, estava tudo. Mas tinha um passado que ele tinha que resolver para poder crescer no presente. Dê glória ao nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui, está falando com alguém aí que está ouvindo a transmissão, também com você. Aleluia! Glória ao nome. Para os irmãos ver que dinheiro não é tudo. Ele era rico. Você, quando lê o contexto, o presente que ele deu a Esaú, irmão, dinheiro demais, era gado, era tudo, mas precisava construir uma casa chamada Sucote, que significa uma casa de paz. Eu preciso morar numa casa de paz. Eu preciso morar em paz. Eu tenho que ter paz de espírito, paz de consciência. Houve aquilo tudo, ele enganou o irmão dele, enganou o pai, mas nunca teve uma paz completa. E a gente vê, às vezes até homens de Deus, não é assim? Conceituados, mas tem uma família problemática. Verdade ou não? Hein? Que a pessoa, mas meu Deus, tão crente, não é? Tão crente, e a família não é crente? Não tem um que seja. Olha, é preciso resolver o passado para poder construir no presente. Então, irmão, essa palavra é uma palavra diretamente de Deus para o seu coração, para o meu coração em primeiro lugar, porque foi eu primeiro que fui recebendo essa mensagem. Então, ela primeiro para mim. Então, a gente vê que houve aquele caso, e Jacó teve que ser fugitivo, porque Esaú quis assassiná-lo, quis matá-lo. Vocês sabem da história. Mas Deus nunca deixou a mente dele sossegada. Aleluia! Ele nunca teve uma paz completa. Tudo bem, Deus estava com ele, não é verdade? Como a Bíblia diz, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Aquela coisa maravilhosa, Deus com ele, está entendendo? Mas é como eu digo, Deus é o seguinte, o nosso Deus, ele é assim como meu pai, ele foi comigo. O meu pai nunca defendeu uma coisa errada que eu fazia, porque eu era filho dele. E é desse jeito que eu trabalho com as igrejas e criei meus filhos assim também. Porque hoje está uma coisa séria. Hoje está, principalmente na igreja, irmão, que é uma vergonha. Um filho dá trabalho a um professor lá na escola, está aqui, dá trabalho, faz coisa errada,
e é preciso ser disciplinado. O pai que diz que é crente, vem se junta com a mãe para levar desaforo para o professor. É assim ou não? E aí está os filhos tudo prejudicados. Quem faz isso não ama seu filho, porque quem ama corrige. Hanabaxandarabacaia. Eu tenho um amigo meu, que é o professor Marto ali de Natal, e ele contava para mim sempre como o pai dele era. Ele disse: olha, veja, eu fui criado assim na Assembleia de Deus. Se cheguei, fiz uma coisa errada, o pastor me chamou a atenção. Eu chegava em casa. Disse: mas rapaz, você foi que eu. Não, porque o pastor, aí ele pegava ele, depois você também vai ficar de castigo. E disciplinava ele também em casa. Mas hoje, irmão, os filhos fazem coisa errada e os pais ficam com raiva do pastor. Viu? O quê? Falando demais. Hein? Então esse pai não ama esse filho. Esse pai não ama esse filho. E o nosso Deus, por mais que Ele lhe ame, e Ele me ame, Ele não vai passar a mão por cima das coisas erradas minha nem sua, não. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Corrija o passado. Porque a pessoa diz assim: não, mas Deus está me abençoando. E Jacó também não estava? Deus está comigo, Deus está me abençoando. Hein? Não está faltando dinheiro, não está faltando nada. Mas a coisa linda, irmão, na vida de um crente é ele ter comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Comunhão com Deus. Jacó podia ser quem ele fosse, mas não tinha a mente anestesiada. Glória a Deus. Deus falava com ele. Então Jacó, irmão, ele viu a necessidade, não é, de resolver o passado para poder construir no presente. E a Bíblia mostra aqui, e eu comecei a observar os passos que Jacó deu para resolver as pendências do passado. Irmão, olhe, escute bem, teve uma igreja que eu trabalhei, que eu sempre fui assim, a minha chamada é santificação, evangelização e santificação, doutrina, está entendendo? E eu me lembro, uma irmã muito abençoada da igreja, viu? Muito abençoada. Mas Deus me usou numa palavra naquela noite, parecia que eu sabia do passado dela. Quando foi no outro dia, ela me procurou e disse: meu pastor, eu queria falar com o senhor. Eu disse: o que é? Foi porque eu fiquei, mesmo como crente, não é? Mesmo como crente, eu fui fazer um trabalho na casa assim da pessoa, e eu resolvi trazer, entendeu? Ver aqueles utensílios, né? Tem gente que pede, tem gente que leva da igreja os objetos, não é assim, para levar comida quando tem festa e não volta mais. Tem ou não? E não volta mais. Então foi assim mais ou menos que aconteceu. E ela ficou perturbada com aquilo. E ela me procurou e disse: agora, como vai fazer? E eu quero saber como vou fazer. Como é que eu vou agora devolver? Como é que eu vou devolver? E eu, graças a Deus, na sabedoria de Deus, disse: me entregue, que eu sei como eu vou fazer. E então, providenciou uma maneira, e o objeto apareceu de volta na casa daquela pessoa. Então, irmão, você precisa receber essa palavra de Deus para o seu coração. Veja bem, é uma palavra para você prosperar. Quem não quer prosperar? Então, como ele resolveu o passado, então a Bíblia diz: e ele construiu, edificou para si uma casa. Então, irmão, Jacó sabia que havia aquele problema, que era um problema familiar,
que era com o irmão. No caso, pode ser que você tenha um problema com um tio, ou uma tia, ou o marido, mulher, qualquer coisa aí, família, né? Era um problema na família que houve. Mas eu quero dizer aos irmãos que José, Jacó, melhor dizendo, eu li aqui, e ele deu 5 passos para resolver o passado. O primeiro passo que ele deu foi porque ele tomou a iniciativa. Alguém tem que tomar a iniciativa. Pelo jeito, Esaú nunca ia procurar Jacó. E até porque Jacó foi quem, o sujeito ativo, não é? Foi quem realmente prejudicou o irmão. Então, ele reconheceu, ele toma a iniciativa. Em Gênesis 32, versículo 3, a Bíblia diz que Jacó envia mensageiros a Esaú, resolvendo o passado para poder construir no presente. Ele diz: e enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Então, ele tomou a iniciativa de agora resolver o passado, para poder crescer no presente. E ele foi, e ele mandou mensageiros até Esaú, seu irmão, a terra de Seir, terra de Edom. Primeiro passo. Então, alguém tem que tomar iniciativa. Então, Deus está falando. Você tem que tomar iniciativa. Porque se a outra parte não toma, alguém tem que tomar. Então, Jacó tomou iniciativa. Primeiro passo. Segundo passo. Jacó demonstra humildade para seu irmão. Não só ele toma iniciativa e demonstra humildade. Aqui em Gênesis 32, versículo 4 e 5, diz assim: e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. E já chama o seu irmão de senhor. Meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, Esaú, teu servo. Veja a expressão. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu Senhor, para que haja graça a teus olhos. Então, para poder corrigir o passado, tem que tomar iniciativa. Porque, veja bem, não basta você ouvir o Evangelho. É o primeiro passo, não é? Quem ouve e crê. Mas você também tem que crer, depois de ouvir. Se entregar para Jesus. Então, Jacó deu o primeiro passo, ele toma a iniciativa. Deus está falando com alguém aqui. E eu sei que nessa transmissão está falando também para outras pessoas. Jacó tomou a iniciativa e manda mensageiros, né, pessoas ir até Esaú, e lá ele demonstra humildade diante do seu irmão, através dos enviados, chamando o seu irmão de Senhor, e dizendo para o seu irmão: eu sou o teu servo. O terceiro passo que ele deu foi muito importante, não é? Esse passo é indispensável, é que Jacó dependeu de Deus para poder, glória ao nome do Senhor, resolver o passado. Ele dependeu de Deus, e você precisa também depender de Deus. Esse assunto, irmão, de você trabalhar uma reconciliação, é uma coisa muito sensível. Não é fácil, como alguém pensa, não. Principalmente na questão de Esaú, que ele perdeu a primogenitura, não é verdade? Principalmente naquele caso ali, de uma pessoa que o jurou matar outra, e você agora reconciliar com aquela pessoa, não é tarefa fácil.
é preciso dar os passos certos, no momento certo, na hora certa. Então ele toma a iniciativa, ele manda mensageiros, ele se humilha, apresenta a humildade diante do seu irmão pelos seus mensageiros, mas ele dependeu de Deus. Glória ao nome do Senhor. E você precisa depender de Deus também para resolver essa situação. Veja aqui o que diz aqui em Gênesis 32, 9 e 11. Ele vai e disse mais Jacó. Como ele dependeu de Deus? Ele dependeu de Deus. Eu sempre entendo, irmão, que um crente que depende de Deus, ele ora e ele jejuma. Nem que seja uma vez por semana, ele jejuma. Quem depende de Deus. Porque dizer depender de Deus é uma coisa. A gente diz o que a gente quer. Com a boca a gente diz até o que a gente não é. Não é? Alguns políticos no palanque, com a boca ele diz, muitos dizem o que não é e nem pretende fazer. Eu quero ver realizar. Então, a Bíblia diz aqui, ó, em Gênesis 32, 9, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho medo dele, para que ele não venha e me fira, e também a mãe com os filhos. Veja o clima. Veja o clima. Veja o clima da situação. Ele temia ainda ser assassinado pelo irmão. Então, é muito importante a gente aprender com a palavra de Deus. Foi por isso que, por essa razão, ele não foi logo de imediato falar com o irmão. Ele mandou primeiro mensageiros. Ele usou, como diz assim, intermediário, né? Que levasse a mensagem. Tem gente, irmão, que fere os outros, e eu não gosto dessas coisas. Ninguém faça isso comigo, que eu não gosto, que isso não existe, né? Que a pessoa fere, aí quando fere, mas mano, então me perdoe. Na hora, irmão. Isso é um negócio que não existe, irmão. Em sentimento de arrependimento não é assim, não. Não, sentimento de arrependimento é diferente. Quando a pessoa se arrepende. Mas aí, quanto tempo tinha se passado? Mas Jacó ainda tinha o seu receio do seu irmão lhe assassinar. E não só ele, mas a mãe e os filhos também, a família. Então, irmão, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, não é? Não é assim não, mas porque a Bíblia diz, vai a teu irmão. Jesus não disse, né? Irmão, tiver uma coisa contra, vai a ele. Tenha calma, que aquilo é só um versículo dizendo, vai a ele. Mas o regulamento, como é para ir, está aqui, ó, nesse livro todo escrito. É que tem o estatuto, está aqui o doutor, e tem o regimento interno. Entendeu aí? Tem o estatuto, tem o regimento interno. Quer dizer, como se faz, cada caso é um caso. Aqui era um caso sério. O negócio estava envolvendo o quê? Assassinato, morte. Se resolvia assim, não. Mas veja a inteligência de Jacó. Veja a comunhão de Jacó. Entendeu? Que porque Deus quer que a gente faça uma coisa, não tira de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte certa, de ter os cuidados certos.
É como essa questão do coronavírus, não é, irmão? Agora, porque ele disse, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, não é assim? Nenhuma peste vai pegar você, aí você agora vai entrar num lugar de isolamento onde só tem doença contagiosa? Não, por quê? Porque o regimento interno diz assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Cuidado, irmão, que a Bíblia não é feita só de um versículo. Todo assunto da Bíblia, mas a gente tem que ver o que é que a Bíblia toda fala sobre ele. Não é assim, não. Então, ele foi um homem que teve prudência, foi cuidadoso. Ele precisava ver como é que estava o terreno lá. E ele foi trabalhar, entendeu? A reconciliação. Para ofender, irmão, é muito fácil. Para ofender, não precisa nem fazer um curso. Para ofender, não precisa nem ter cuidado. Dizer assim, eu vou ter cuidado porque eu vou ofender. Agora, reconciliar dá trabalho. Para ele fazer o que ele fez com o irmão, não deu trabalho não. Não precisou dessa cerimônia toda não. Agora, para consertar, Deus está falando para alguém aqui. Você tem que ir lá atrás e consertar o que foi quebrado. Andar baixando. Senão você não vai ser completamente feliz. Aleluia. Namansuí darabaxaia. Aleluia. Ele dependeu de Deus, quer dizer, ele orou, ele buscou a Deus, pediu a Deus a proteção, pediu a Deus livramento, e ele disse, eu temo, quer dizer, eu tenho medo dele, eu tenho medo de Esaú. Que coisa, não é? Então, esse foi o terceiro passo. O quarto passo, ele usou de sabedoria. Que a gente precisa ter muita sabedoria, porque esse tipo de casa, irmão, é como eu chamo os chamados que tem na igreja, os problemas bomba-relógio. Na igreja tem os problemas bomba-relógio. Tem aqueles problemas que é beijo de moça, a gente resolve tranquilo, entendeu? Aqueles fogozinhos. Mas o problema maior é o problema que eu chamo o bomba-relógio. O que é o problema bomba-relógio? Porque a bomba-relógio, irmão, só quem pode desativar é quem é especialista. Se uma pessoa que não é especialista, ele for desativar uma bomba-relógio, explode na mão dele, morre todo mundo. Não é assim ou não? Aí, às vezes, tem uns problemas na igreja e, às vezes, alguém fica forçando o pastor. E aí, pastor, quando é que vai resolver isso? Não é? Não, tenha calma. Porque senão a bomba explode e vai explodir no pastor e também na igreja. E muitos crentes serão também prejudicados. Então, esse problema era uma bomba relógio. Aí você veja os passos que ele deu para resolver aquela situação. Ele toma iniciativa, ele já manda mensageiro se humilhando, ele já manda mensagem, Jacó manda dizer que ele é teu servo, que tu és o Senhor dele. Veja que coisa. Aí ele entra numa campanha de oração e ele depende de Deus, porque ele sabia que ele tinha que resolver aquele problema que ele criou. Aquele problema que foi ele o autor daquele problema, ele tinha que resolver e você tem que resolver também. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, falando sobre Jacó, e eu vi o quarto passo que ele deu, ele usou de sabedoria. Como? Jacó preparou o caminho. Em Gênesis 32, eu não estou mandando ninguém ler para a gente ganhar tempo, versículo 13 por diante. Veja aí, quarto passo, usar sabedoria. Preste bem atenção. Gênesis 32 e 13. E passou ali aquela noite,
e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Veja, eu vou mandar um presente para meu irmão. Aí alguém pode dizer assim, mais um presente? Fulano quer dar um presente porque quer comprar. Não, senhor. Não. Dar um presente a quem a gente ofendeu é uma maneira da gente dizer, eu estou arrependido. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Ele preparou um presente. E olha, veja o presente. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, o homem era rico, né? 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Está vendo aí, irmão? Está dando para ver aí? Deu na mão do seu servo cada rebanho à parte e disse a seu servo, passai adiante da minha face e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo, de quem és? Para onde vais? De quem são esses diante da tua face? Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Presta atenção, viu? A sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria já edificou a sua casa. Veja bem. Aí ele diz assim, versículo 19, do capítulo 32. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme essa mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também, versículo 20, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. A mulher sábia edifica o seu lar. Amém? Amém, irmão? Eu aplacarei com o presente, quer dizer, eu vou acalmar o coração dele com os presentes, aleluia. E depois verei a face dele. Possa ser, né, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então, irmão, você teve um problema, houve um desentendimento com a sua esposa em casa, como foi, mas aí você depois que o homem é meio cabeça dura, né? Os homens, 1910, eles nunca pediam perdão. Na geração do meu pai e dos irmãos, um homem pedir perdão à mulher, mesmo ele estando errado, pedia não. Duvido, entendeu? Ficava por ali e tal, mas não pedia. Mas nós, como cristãos, a gente tem que pedir perdão às nossas esposas quando a gente ofender a elas. Aí, o que é que eles faziam quando saía? Eles pegavam na cidade, alguns, né? E compravam uma lembrancinha, uma coisinha, para chegar em casa. A mulher estava lá, ó, né? Fumaçando, mas aí chegava com uma coisinha que ela gostava e tal. Mesmo que deixa aí, mas olhava. Deixa aí, né? Mas já olhava. Então, a maneira de aplacar, né? Aplacar. Procurar fazer a poeira baixar. Então, isso se chama sabedoria. Não é? A mulher, às vezes, desentende com o marido, que é uma coisa, que é outra, tal, aquilo outro. Minha irmã, aí depois você pensa 2 vezes, então faça a comidinha que ele gosta, quando ele chegar em casa, faça a surpresa para ele, você já vai aplacar. Não é verdade, irmão? Eu digo assim, né? Uma comidinha quebra você, irmão?
Eu acho que quebra ele, uma comidinha boa, preparada, não é? O nosso vice-prefeito aí, entendeu? Não é difícil, irmão, quebrar esse mão com a comidinha, que, entendeu? Ele gosta. Então, veja bem, então a realidade é essa daí. Sabedoria, irmão. Então, por isso que tem muitos conflitos, muitos problemas dentro de casa, que é a falta da sabedoria. Então, Jacó, ele foi preparando o caminho do conserto, foi preparando o caminho. Glória a Deus, você pode preparar também, começar a preparar a partir de hoje, para você consertar o passado, para construir no presente. Glória a Deus, usou sabedoria. E o quinto e último passo dele foi que ele se humilhou, ele pessoalmente se humilhou diante do irmão que estava ferido. Veja bem, ele mandou os servos se humilharem, representando ele, não é? Mandou os servos, mandou as caravanas, foi mandando, né? E levando, tudo era representante dele. Para você ver, viu, minha irmã, que a coisa é mais séria do que se pensa. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não vou não, porque eu sei que ele não vai me perdoar. Eu errei, mas eu não vou, eu sei que ela não vai me perdoar. Eu sei que ele vai dizer um desaforo comigo. Não, manda uns camelinhos para ele, irmão. Manda uns camelinhos, manda um jumentinho, manda umas cabras. Glória ao nome do Senhor, não é? Manda uns presentes aí. Vai preparando o caminho, glória ao nome do Senhor, porque isso só vai fazer bem para você, porque Deus quer construir no presente, na sua vida, é para o seu próprio bem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Teve um pastor do campo, que uma vez a gente desentendeu, né? E a gente desentendeu e tal, e houve um desentendimento entre nós, mas aí, como foi que eu fiz para poder resolver aquela situação, né? Como? Convidando, olha, tem uma festa aqui na igreja, venha pregar. E logo no início ele, não. Mas depois consegui, e a gente vive tão bem hoje. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então veja bem, ele se humilhou diante do irmão. Gênesis 33, de 1 a 3. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. E 400 homens com ele. Jacó, irmão, era um homem muito assim, prudente, né? Ele era muito cuidadoso. Mas mesmo com tudo, com presente, quando ele viu que vinha 400 homens com ele, ele já repartiu os filhos. Ele já fez logo um grupo para cá, porque ele disse, se ele atacar um, o outro escapa. Quer dizer, era um homem que não se deixava também levar pelas emoções. Entendeu? Ele tinha prudência. Então, repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Até que chegou a seu irmão. É como dizer assim, eu me arrependo 7 vezes, meu irmão, pelo que eu fiz contigo. Então, veja a reconciliação. Esaú correu ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Fiquem em pé, por favor, aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu pergunto a vocês, valeu a pena o esforço de Jacó? Valeu a pena? Valeu a pena, irmão. E depois eles conversam,
cada um parte para o seu caminho, né? Vai Esaú para Seir e Jacó vai para Sucote. Aí quando chega lá em Sucote, edifica para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote, que ele diz, eu agora estou em paz. Receba a paz de Deus para o seu coração. Aleluia, Ramachandarabacai.